Rorschach, a continuação de Watchmen, está à altura do clássico de Alan Moore? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o Rorschach, esse quadrinho aqui do Tom King, que traz uma continuação da obra do Alan Moore. É um quadrinho que trata de uma distorção da mentalidade, a idolatria da distorção, da loucura, é uma doideira. Rorschach, por isso que está agora no Destrinchando, então vamos começando. Bom pessoal, então estão aqui as edições 1 e 2 de Rorschach, isso aqui engloba todas as edições do Rorschach que saiu lá fora. Aqui tem a 1 a 6, aqui da 7 a 12. 160 páginas cada. Essa aqui saiu a R$ 34,90. O segundo volume a R$ 39,90. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, é um quadrinho que é uma continuação de Watchmen. Eu vou dizer pra você que se você lê o Watchmen, se você entendeu o Watchmen, se você gostou de Watchmen mesmo, entendeu aquilo que o Alan Moore quis dizer, eu recomendo que você leia Rorschach. Não é ruim, tá? Eu gostei bastante desse quadrinho, mas é para quem entende um pouco além do óbvio, né? Para quem talvez não tenha achado o Rorschach um grande herói da história, né? Porque eu acho que em Watchmen fica claro que ninguém é herói, nenhum dos heróis é realmente um herói, todos eles estão cheios de defeitos. E o Rorschach é um deles, apesar de ele ter algumas boas intenções, assim como todos aqueles que são representados ali em Watchmen. Então o Tom King ele criou uma continuação de Watchmen, que se passa justamente 35 anos depois, ou seja, se o Watchmen aconteceu em 1986, esse quadrinho do Rorschach aconteceu em 2021, tá? No mesmo universo da Lula Gigante. A Lula Gigante é aquela que explodiu em Nova York e matou milhares de pessoas e fez com que as nações se unissem, que exterminassem com a guerra, não tivesse mais o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, e fez também com que o presidente ali, que se elegesse o presidente Robert Redford, que eliminou as armas do país e tudo mais. Então assim, esse aqui é uma continuação que começa exatamente na campanha para a eleição do novo presidente. Depois de anos que o Robert Redford é presidente dos Estados Unidos, surge um candidato forte chamado Turley, um candidato de extrema direita que quer voltar às armas, quer que o pessoal tenha a sua liberdade, entre aspas, para ter armas e tudo mais. Ele quer acabar com o progressismo, né? Esse estilo progressista de governar do Robert Redford está prejudicando os Estados Unidos, então ele quer ser algo mais conservador, ele quer trazer algo mais conservador. Porém, o Rorschach aparece num comício desse candidato e tenta matar o candidato, mas ele acaba sendo morto, tá? Dali para diante, só vai aprofundar naquilo que levou esse Rorschach a querer matar o candidato a presidente. Nós temos esse detetive aqui, que ele é contratado pelo candidato Turley, justamente para investigar por que o Rorschach, por que este Rorschach quis matar, né, o Turley, quem que mandou ele matar, enfim, investigar o que fez com que o Rorschach tentasse matar o Turley. É uma história bem complexa, bem grande, bem difícil de resumir, tá? E esse aqui é o Destrinchando, a gente vai tentar fazer de uma forma rápida, mas não é tão fácil, porque tem muita coisa acontecendo. Notem que, eu vou dar uma folhada, fiquem olhando a arte do Jorge Fornes, porque a diagramação é muito boa. Ele não segue lá os 9 quadros, aquela putaria lá que todo mundo acha o máximo. Aqui ele faz bem quebrado, justamente para mostrar que é um pensamento bem distorcido aí, é uma distorção da realidade aquilo que está acontecendo aqui no quadrinho, porque o Rorschach ele é bem doido. Com o andar da carruagem, nós vamos descobrir que esse Rorschach aqui, na verdade, ele é um desenhista, um quadrinista chamado
Will Myerson. Esse cara, esse Will Myerson, ele na verdade é um paralelo ao Steve Ditko. Fica claro porque temos esse Pirata Pontius, que é o personagem dele, que é um semelhante ao Homem-Aranha, né? Peter Parker, Pirata Pontius, né? Na verdade o Pirata Pontius, ele é um equivalente ao Homem-Aranha. Se vocês lembram do Watchmen, vocês sabem que os super-heróis, eles não são um quadrinho muito bem visto, porque ele é um quadrinho meio realista. Então o que o pessoal quer é um quadrinho para fugir da realidade. E esses quadrinhos para fugir da realidade são os quadrinhos de piratas. Ou seja, os piratas são como as lanchas, e as lanchas são como as pessoas... Não, na verdade os piratas são como os supers, e os supers são como, sei lá, novela da Globo, né? Então não sei. Enfim, o quadrinho de super-heróis é um quadrinho mais realista no universo de Watchmen, enquanto de pirata faz mais sucesso porque é uma fuga da realidade. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Will Myerson, vai passar aqui, vai mostrar que ele era meio recluso e tudo mais. Ele tem esse outro personagem aqui, que é o Cidadão, que ele é o Rorschach. Vocês podem ver que ele é parecido com o Rorschach. Sim, justamente porque o Steve Ditko também criou o Questão, que o Questão foi o personagem base para criar o Rorschach. O Rorschach é criado pelo Alan Moore, seguindo as linhas aqui, a ideia do Questão. Tá? E no caso aqui, em Rorschach, nessa série do Rorschach aqui, o Will Myerson criou, né, o Steve Ditko criou o Cidadão, que é um personagem que luta contra o não pensante, que é esse cara aqui. Então é sempre um quadrinho um tanto mais realista, porque eles têm umas discussões filosóficas e tudo mais, e no fim ele fica putaço da vida, mas enfim, esse é um dos personagens do nosso Will Myerson que faz sucesso aqui nesse mundo. Na verdade ele não faz tanto sucesso quanto o Pirata Pontius, né? Mas acho que fica evidente aqui a referência, tá? Bom, seguindo, a gente vai conhecer um pouco mais da The Kid. The Kid estava junto com o Rorschach, também foi morta lá. Ela ajudava ele aí. E mostra que ela foi criada por um pai bem psicopata, que dizia que a Lula mudava a mente das pessoas, tudo mais, e a gente tinha que se armar para estar pronto para quando que a Lula voltasse. E em certo momento ele diz que a Lula tá mexendo comigo, eu acho que ela me pegou, então minha filha me mate. E ela mata ele. Bom, tô tentando fazer de uma forma mais rápida, mas não é tão fácil, né? Depois vai mostrar um pouco mais da vida da The Kid, no tempo que ela passou no circo. Lá conheceu esse cara aqui, esse careca, e daí surge essa história aqui. A ideia de que o Dr. Manhattan, quando que soube que a Lula ia chegar na Terra, e sabia que a Lula ia mudar a cabeça das pessoas, ele juntou os heróis e ele disse assim: eu vou desfragmentar vocês e vou botar a alma de vocês em outros corpos para a Lula não fuder com a cabeça de vocês. Então ele faz isso com os heróis, menos com os Imandias, que ele não achou, ele disse: sou inteligente o suficiente para combater as Lulas. Então, por isso que os heróis sumiram aí, né, naquela época. E o cara, esse amigo da Kid que tá no circo, ele acha que ele é a reencarnação do Rorschach e ele sai por aí matando pessoas. Seguimos aqui um pouco mais adiante, vai falar um pouco mais sobre o Turley, que é esse candidato a presidente que sofreu o atentado. Vai falar que ele conheceu o comediante, então já fica um pouco mais claro ali o ponto de vista dele, né, politicamente falando, e vai seguir por isso aí. Depois vai mostrar como a Kid, essa Laura Cummings, conheceu o Will Myerson, que é esse Rorschach. Então eles se conhecem, se correspondem e finalmente se conhecem pessoalmente. Seguindo para o volume 2, nós temos a história das fitas. Isso aqui também é uma coisa também que é um pouco extenso para se explicar, mas enfim, que algumas pessoas aí se juntavam para meio que fazer uma brincadeira do copo, botava a gravar as coisas e dizia assim: se tem alguém aí ouvindo, que fale conosco, né? A ideia era que os OVNIs e afins falassem com essas pessoas.
Isso aqui é um ponto bem legal, aqui, essa referência aqui também, que talvez passe despercebida a primeira vez. Estão vendo que tem um pirata aqui com um raio atrás? Não lembra uma coisa para vocês? Pois é, Cavaleiro das Trevas. Porque agora nós estamos conversando com um novo Rorschach, que ele é Frank Miller. Outra referência aqui bem importante, o espetacular suspense, né, que é o Pirata Pontius, que é a mesma posição lá do Homem-Aranha, só para deixar mais claro que o Pirata Pontius é o Homem-Aranha, ou seja, o Will Myerson é o Steve Ditko. Tá? Aqui nós temos a reunião de autores, né? Nós temos o Will Myerson, o Otto Binder, que é um outro autor também conhecido, que escreveu o Superman, na Era de Prata, algumas coisas assim, e tem o Frank Miller aí junto, enfim, estão em 4 autores aí tentando fazer contato com o espaço. E eles gravam o negócio, isso é uma estática, é só um barulho aí que não faz muito sentido. Cada um deles ouve uma coisa. Aqui tem o Frank Miller sem a máscara de Rorschach. Realmente é o Frank Miller de verdade, tá? Eles falam sobre o Cavaleiro das Trevas e tudo mais aqui, que na verdade se chama O Pífaro das Trevas, né? Então, aí aqui eles vão falar com o Frank Miller justamente para mostrar a gravação e dizer que eles ouviram que tem que matar o Turley, né? Então eles ouvem a gravação e daí o Will Myerson entende que a gravação diz a máscara é o Will e depois eles vão acabar entendendo que é para matar o Turley. Eles não entendem, mas como que é uma mensagem do Dr. Manhattan, né? A loucura dessa galera aí é muito doida. Então eles decidem que vão matar o Turley. Logo depois, nós temos essa entrevista aqui do detetive com 3 caras que ajudaram a Laura e o Myerson em certo momento. Eles estavam vivendo numa fazenda e eles começaram a se preparar para fazer o ataque lá no comício. O grande porém aqui, na verdade, eles vão até vão apanhar do detetive, enfim, para saber o que aconteceu lá naquela fazenda. Mas tudo parece fácil demais e é aqui que o detetive começa a achar que tem coisa errada. Aqui até mostra o ponto que o Frank Miller é preso e quando que ele é preso ele faz a mesma frase do Rorschach em Watchmen, que quando que tiram a máscara ele diz que é para devolver o rosto dele, né? Não sei se vocês lembram disso, mas é uma outra referência bem importante de Watchmen. E aqui, quando que o detetive começa a confrontar a realidade, ele vai até a fazenda em que a Laura e o Myerson se prepararam para atacar no comício. E lá ele vê uma coisa estranha no carpete e ele vê que alguém foi morto lá dentro. Ele vê que teve um disparo de bala, inclusive bate com uma bala, um ferimento à bala que existia na Laura quando que mataram ela lá. E ele descobre então um cadáver. Esse cadáver tem um pager. E por incrível que pareça, esse pager está funcionando ainda. Então ele vê que tem um número, ele liga para esse número, dá no escritório de um cara. Esse cara, ele era um ajudante, ele era um amigo, talvez, né, do Robert Redford. E aparentemente, então, o Robert Redford teria dado um convite VIP para o Myerson ir até o comício do Turley para matar o Turley. O detetive, ao investigar esse cara que teria dado o passe para o Myerson, ele abre o cofre do cara e lá nesse cofre tem uma garrafa. Isso é muito estranho. E ele guarda essa garrafa aí porque ele quer investigar o que tem nessa garrafa. Também durante a investigação ele descobre que a secretária do cara que deu o passe se suicidou aparentemente porque ela teria ajudado a matar o Turley, ajudado a fazer um ataque ao Turley, vamos dizer assim. Só que tudo é muito estranho nessa história. E o detetive então pega aquela garrafa e ele descobre a verdade final aqui, que quem deu o passe para o Rorschach e a Laura Cummings entrarem no comício e atacarem o Turley foi o próprio Turley. A ideia por trás disso justamente era incriminar o Robert Redford para dizer que o Redford mandou matar o Turley.
entendeu? O candidato de extrema direita armou um negócio aí para fingir um atentado contra ele para ele ganhar as eleições. Já é um ponto a se abordar, né? E tem que botar o dedo nessa ferida aí também. Enfim, o detetive, quando que descobre isso, ele decide ele mesmo matar o Turley, ele dá um jeito de se livrar, ele acha até, aqui nós temos os autores, né, se não me engano, os dois aqui, os caras que estão fazendo essa edição, e o detetive até dá um jeito de achar como é que se diz? Um álibi para não ser acusado da morte do Turley. Cara, é um quadrinho complexo, é um quadrinho bem feito. Eu gostei, tá? Eu gostei do Rorschach. Eu tenho que admitir. Eu não sou grande fã de Tom King, mas realmente o Rorschach foi bem legal. E era isso do Rorschach. Então, se você gostou desse quadrinho aí, gostou da resenha, espero que você tenha lido o quadrinho antes, né? Senão você descobriu toda a história aí, né? Mas enfim, se você não leu, leia. Leia, tire suas próprias conclusões. Rorschach, um quadrinho bem interessante. Eu não sei se tá à altura de Watchmen, mas é legal, vale a pena conferir aí esse quadrinho do Tom King, que o pessoal adora, né? Mas fica o questionamento, ele é tão bom quanto dizem? É isso aí, e era isso por hoje, galera. Um forte abraço e tchau!